Já parou para pensar se a Bíblia que você lê hoje está completa? E se eu te disser que existem livros inteiros que foram debatidos, lidos por séculos e, em certo ponto da história, simplesmente cortados? Hoje, vamos abrir a caixa preta da história e investigar os livros apócrifos, o conteúdo proibido que ficou de fora da Bíblia de milhões de pessoas. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a sua forma de ver as Escrituras Sagradas. O que exatamente são esses livros? O termo apócrifo vem do grego e significa oculto ou secreto. Para os protestantes, esses são os livros que não foram incluídos no cânone bíblico. Já para os católicos, muitos desses mesmos livros são chamados de deuterocanônicos, que significa segundo cânone, e eles fazem parte da Bíblia. Estamos falando de textos como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e os livros de Macabeus, além de trechos de Ester e Daniel. Mas por que essa divisão? Por que um grupo aceita e outro não? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para muito antes da invenção da imprensa, quando os textos sagrados eram copiados à mão. A grande questão gira em torno da Septuaginta. Essa foi a tradução grega das escrituras hebraicas, feita séculos antes de Cristo. Ela era amplamente usada pelos primeiros cristãos, incluindo os próprios apóstolos, e continha esses livros adicionais. O problema começou a se desenhar quando os líderes judeus, por volta do final do primeiro século, se reuniram para definir o seu próprio cânone, a Bíblia hebraica. Eles optaram por uma lista mais curta de livros, excluindo aqueles que não foram originalmente escritos em hebraico ou que eram mais recentes. Essa decisão criou duas versões do Antigo Testamento circulando: a hebraica, mais curta, e a grega, Septuaginta, mais longa. Por séculos, a Igreja cristã usou a versão mais longa sem grandes problemas. Grandes pais da Igreja, como Agostinho, consideravam esses livros inspirados. Outros, como Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim na famosa Vulgata, tinham suas dúvidas. Ele os separou, chamando-os de apócrifos, mas a Igreja continuou a usá-los. A situação era, no mínimo, confusa. A grande virada acontece no século XVI, com a Reforma Protestante. Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, decidiu seguir o cânone hebraico, mais curto. Ele argumentou que, se os próprios judeus não consideravam esses livros parte de suas escrituras principais, os cristãos também não deveriam. Ele não os descartou completamente. Em vez disso, os agrupou em uma seção separada entre o Antigo e o Novo Testamento, com a nota de que eram livros úteis e bons para ler, mas não no mesmo nível dos canônicos. A Igreja Católica, em resposta direta à Reforma, convocou o Concílio de Trento. Ali, eles tomaram uma decisão definitiva. Reafirmaram que os livros deuterocanônicos eram, sim, parte inspirada das Escrituras. Para eles, a tradição da Igreja de usar esses livros por mais de 1000 anos tinha um peso enorme, e assim o cisma foi selado. A partir de então, a Bíblia Católica teria 73 livros e a Bíblia Protestante 66, uma diferença que persiste até hoje. Mas o que há de tão especial nesses livros? Vamos mergulhar em alguns deles. Pegue o livro de Tobias, por exemplo. É uma história fascinante sobre um jovem judeu que viaja acompanhado por um anjo disfarçado, o arcanjo Rafael. Ele enfrenta demônios, cura a cegueira do pai e se casa com Sara, uma mulher atormentada por um espírito maligno. É uma narrativa cheia de anjos, demônios e intervenção divina direta que influenciou muito a forma como o cristianismo primitivo entendia o mundo espiritual. Depois temos os livros de Macabeus. Eles não são sobre anjos, mas sobre guerra e revolução. Narram a heróica revolta judaica contra o Império Seleucida, que tentou forçar a cultura grega sobre os judeus.
É uma história de mártires, batalhas e fé inabalável. E é aqui que encontramos a primeira menção clara na Bíblia sobre orações pelos mortos e a ressurreição para a vida eterna como recompensa, conceitos que se tornaram fundamentais em algumas doutrinas. E o livro da Sabedoria de Salomão é um texto poético e filosófico profundo. Ele fala sobre a imortalidade da alma, a justiça divina e personifica a sabedoria como uma figura feminina, quase divina, que estava com Deus na criação do mundo. Muitos estudiosos veem aqui uma ponte entre o pensamento hebraico e a filosofia grega, e uma preparação para o conceito de logos, ou verbo, que encontramos no Evangelho de João. É claro que esse conteúdo gerou polêmica. Conceitos como o purgatório, a intercessão dos santos e dos anjos e as orações pelos mortos, que são centrais para a fé católica, encontram forte base nesses livros deuterocanônicos. Por exemplo, em 2 Macabeus, Judas Macabeu faz uma coleta para oferecer um sacrifício em Jerusalém pelos soldados que morreram em pecado. O texto diz que ele agiu nobremente, pensando na ressurreição, pois, se ele não esperasse que os que haviam caído ressuscitassem, teria sido supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Para os protestantes, como esses livros não são canônicos, as doutrinas que se apoiam neles também não são consideradas bíblicas. Outros textos apócrifos que não foram aceitos nem por católicos nem por protestantes vão ainda mais longe, com histórias sobre a infância de Jesus, como o Evangelho de Tomé, que o retrata como uma criança com poderes, às vezes, de forma perturbadora. Ou o livro de Enoque, que fala sobre anjos caídos que tiveram filhos com mulheres humanas, gerando gigantes. Esses foram considerados muito fantasiosos ou contraditórios e ficaram de fora de todos os cânones. Então, o que essa história toda nos ensina? Primeiro, que a Bíblia, como a conhecemos, não caiu pronta do céu. Ela é o resultado de um longo processo de escrita, transmissão, debate e decisões humanas, guiadas pela fé e, sim, por contextos políticos e teológicos. A escolha do que entra e do que sai não foi aleatória, mas uma disputa acirrada sobre a própria alma do cristianismo. A exclusão dos apócrifos da Bíblia protestante teve um impacto gigantesco, criando não apenas Bíblias diferentes, mas também teologias diferentes. É por isso que um católico e um protestante podem ter visões tão distintas sobre a vida após a morte. Os anjos e os santos. Suas próprias fontes sagradas são diferentes. Independentemente de você considerá-los inspirados ou apenas bons para ler, os livros apócrifos são uma janela fascinante para o pensamento judaico e cristão do período entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles preenchem lacunas históricas, aprofundam nossa compreensão teológica e mostram a diversidade de crenças que existiam naquela época. Ignorá-los é perder uma parte crucial da história que moldou o mundo ocidental. A verdade é que o conhecimento proibido não é tão proibido assim. Hoje qualquer um pode ler esses livros. Eles estão na Bíblia Católica e são publicados em edições de estudo por protestantes. A verdadeira questão não é se podemos lê-los, mas se estamos dispostos a entender o porquê de terem sido tão importantes e, ao mesmo tempo, tão controversos. Espero que esta jornada pela história oculta da Bíblia tenha sido esclarecedora para você. A fé é um caminho de descobertas, e conhecer a história nos ajuda a entender melhor o presente. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste mergulho profundo na história, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!